O que acontece com o estresse emocional? Quando a gente está sobre estresse, e o estresse aqui pode ser uma situação, pode ser um medo de uma prova, pode ser o estresse no trabalho, pode ser várias situações, pode ser um estresse emocional aqui no caso, tá? Qualquer situação que te deixa aflito ou ansioso por alguma situação, ok? Preocupado, isso estimula o hipotálamo também a estimular a hipófise a liberar um hormônio chamado hormônio adrenocorticotrófico, que é esse aqui. E aí eu vou estimular a suprarrenal, também chamada adrenal, e eu vou liberar cortisol. O cortisol vocês conhecem como hormônio do estresse. Normalmente a gente vai liberar cortisol em situações fisiológicas, no ciclo circadiano, nas primeiras horas do alvorecer. Lembra? A gente comentou sobre isso? E aí eu vou gerar com ele o fenômeno do alvorecer. Mas, se eu tenho uma situação estressante, eu vou liberar o cortisol, e o cortisol, ele gera resistência insulínica, e com isso a minha glicemia aumenta. Além disso, o cortisol atua no músculo e ele diminui a captação de glicose pelas células musculares. Porque normalmente a célula muscular capta a glicose, né? Até sem insulina, tá, gente? Por isso que exercício físico é muito bom. Quando a gente faz exercícios físicos, o músculo capta glicose com insulina e sem insulina. Só que quando eu estou nessa situação estressante, o meu cortisol diminui essa capacidade do músculo. E aí eu tenho um aumento de glicemia. Outra coisa que eu não coloquei nesse slide é que a suprarrenal também libera adrenalina. E a adrenalina também gera resistência insulínica e também aumenta a glicemia. Ou seja, vai ficar super difícil de baixar a glicemia. Então, pesquisem se a sua criança, ou se, no caso, quando você é adulto, você sabe que você está estressado, ansioso. Se você, no caso, tem criança, comece a perguntar a ela se tem alguma coisa na escola, se está tendo medo de prova, se ela teve algum problema com algum coleguinha, o que tá, vai sondando. E comece a ensiná-la a relacionar esse estresse emocional com esse aumento de glicemia, para que ela vá aprendendo nessas situações que ela vai ter um aumento da glicemia. Entendeu? Isso vai educando ela para mais para frente, ela já entende. Poxa, estou estressada, já vou olhar minha glicemia, porque vai dar ruim aqui. Outra coisa, doença periodontal. Lembro de uma vez que uma mãe X, não vou falar o nome, conversou comigo e falou: olha, está acontecendo isso, 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 tal. Eu falei: você já olhou a boca dessa criança? Aí a mãe ficou assim, falei: pois é, olha, porque pode ser doença periodontal. Doença periodontal é terrível para gerar inflamação e, portanto, resistência insulínica. O que é a doença periodontal? Condições inflamatórias provocadas por micro-organismos, tá? Por bactérias, e essas bactérias geram inflamação na gengiva. E se você não fizer nada, essa inflamação só piora e gera destruição do osso e do suporte do dente. Então, começa com uma gengivite. Como é que você sabe que tem uma gengivite? Porque passa o fio dental e sangra. Se nada for feito, a gengivite evolui para uma periodontite ou uma hiperplasia gengival. E aí, ó, coloquei um esqueminha aqui para vocês entenderem. Aqui eu tenho dente, gengiva, e aqui eu já comecei, ó, acumulou placa bacteriana, às vezes é um local que a escova é difícil de passar, e aí essa placa aqui com micro-organismos irrita, inflama a gengiva. A gengiva incha, edemacia, ó como que ela fica edemaciada, tá vendo aqui? Ela começa a inflamar,
e aí eu já tenho gengivite. Quando eu passar fio dental aqui, ela já vai sangrar. Se eu não fizer nada, isso vai piorar, essa inflamação vai piorar e eu vou começar a gerar inflamação aqui na região mais, vamos colocar assim, a caminho do ápice da raiz. Eu vou alterando, causando inflamação no periodonto de suporte. Então, eu vou destruindo os ligamentos periodontais, eu vou causando destruição nesse osso. Aqui eu também, olha, já provoquei destruição no osso. E aí eu provoco uma bolsa, que chama de bolsa periodontal. Aí é que vai acumular sujeira aqui mesmo. E aí é pior ainda. Então, o sangramento gengival, você vai perceber com esse fio dental, ou de repente até numa mastigação. Se você estiver nessa fase de gengivite, vou dar uma dica. Passa o fio dental com capricho durante 3 dias, bem caprichado aqui. Você tem que passar fio dental sempre, mas por 3 dias de forma caprichada. Se não der jeito, se continuar sangrando, procure um dentista. Porque essa inflamação vai gerar citocina inflamatória, que vai gerar resistência insulínica. Então, a doença periodontal, ela gera uma inflamação. Como eu disse para vocês, a inflamação gera citocinas inflamatórias. E essa citocina vai provocar uma inibição nos receptores de insulina. Resultado, a insulina não age direito. Eu vou ter, então, resistência insulínica, a glicemia vai aumentar. Quando a glicemia aumenta, pessoal, a glicemia aumentada é um fator de piora para a doença periodontal. Por quê? Quando eu tenho hiperglicemia, eu provoco que situações na boca? Primeiro, a quantidade de glicose na saliva aumenta. Então, vocês acham que micro-organismo vai ficar triste com isso? De jeito nenhum. 2, a hiperglicemia não faz a criança ou o adulto urinar mais? Não provoca até uma desidratação se não houver uma ingesta de água adequada? Então, isso também vai provocar um menor fluxo salivar. Menor fluxo salivar faz limpeza e proteção química. A saliva faz proteção química também. Então, eu vou diminuir a minha proteção física e química que a saliva faz. Então, eu aumento a probabilidade de ter aqui doença periodontal. Então, é um ciclo vicioso. Tá? Aí, quanto mais doença periodontal, mais inflamação. Quanto mais inflamação, pior a ação da insulina, ou seja, resistência insulínica, mais glicose, mais hiperglicemia, mais doença periodontal. Se você não parar esse ciclo, é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Pode provocar perda dentária.